Apocalipse 3:10 e o arrebatamento. Guardar ou arrebatar? A base da polêmica. Hoje trataremos de um texto bíblico que frequentemente suscita polêmica em relação ao arrebatamento da igreja. O texto diz: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra." Aqueles que defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação usam esse versículo para dizer que este "eu te guardarei" é uma prova do arrebatamento. Aqueles que acreditam que a igreja não será arrebatada até a segunda vinda usam esse versículo para dizer que guardar não é o mesmo que arrebatar e que, portanto, a igreja passará pela grande tribulação, de acordo com seu entendimento. Julgamento e aflição. No texto de Mateus 24:21, lemos que o Senhor Jesus diz que haverá grande aflição, também conhecida como grande tribulação, referindo-se àqueles 7 anos da última semana de Daniel, que começarão em breve e trarão 21 julgamentos sobre os incrédulos. Ele diz que é um tempo de sofrimento como nunca houve e nunca haverá novamente sobre a humanidade. Se formos ao significado original das palavras, descobriremos o seguinte: Mateus 24:21 usa a palavra tsilipsis, que significa aflição. Apocalipse 3:10 usa a palavra peirasmos, que quer dizer prova. Aflição é traduzida por aflição, angústia, problemas, perseguição, tribulação. Prova é traduzida como teste, disciplina, adversidade e tentação. Sabemos pela Bíblia que as provas que Deus permite na vida dos crentes produzem bons frutos. A prova da vossa fé opera paciência, diz Tiago 1:3. Portanto, prova não é o mesmo que grande aflição ou tribulação. Lembremos que a prova é permitida por Deus para aperfeiçoar os crentes, enquanto que a aflição ou tribulação da grande tribulação é um produto dos julgamentos de Deus que Ele derramará sobre os incrédulos. Discernir os tempos e propósitos. Neste contexto, é importante chamar a atenção para o discernimento dos tempos e para o propósito do que estamos considerando. Ao longo da história da Igreja, esta tem enfrentado o sofrimento e a perseguição de Satanás, que tem tentado impedir a pregação da Boa Nova de salvação. Em outras palavras, a fonte do sofrimento é Satanás, o objeto é a Igreja, e o tempo foi de aproximadamente 2000 anos durante os quais a Igreja tem testemunhado de Cristo. No caso da grande tribulação, o contexto é totalmente diferente. A fonte do sofrimento é a ira de Deus sendo derramada sobre os incrédulos, que estão sendo punidos precisamente porque não creram. Esse ponto é importante porque a igreja não é objeto da ira de Deus, pois ela é igreja justamente por ter crido em Cristo. O tempo de sofrimento é de 7 anos e será o maior sofrimento da história da humanidade. No primeiro caso, as portas do Hades não prevaleceram sobre a igreja, e no segundo caso, o anticristo prevalecerá sobre aqueles que creiam durante seu governo e os matará. Conclusão: a grande tribulação ocorre em 7 anos e traz aflição aos incrédulos da parte de Deus, enquanto que o sofrimento da igreja ao longo de 2000 anos veio de Satanás, que não prevaleceu. Esse tempo em Apocalipse 3:10 se refere às provações pelas quais as congregações da Filadélfia passaria, a situação que os irmãos desse grupo enfrentariam naquele momento, e não ao arrebatamento da igreja. Portanto, esse texto não pode ser usado para defender ou rejeitar a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.